Galera, vamos estudar para a Câmara Legislativa? Novidade, resolução 291 trouxe aí a maioria e a minoria. Sabe o que são isso? Agora nós temos esses grupos lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal e, consequentemente, temos as lideranças. Mas o que é maioria, o que é minoria nos termos do regimento interno da Câmara Legislativa? Vamos saber comigo agora. Vamos olhar aí essas alterações que foram introduzidas, publicadas no dia 14 de julho de 2017. Sou o professor Luiz Cláudio Santos, estou aqui ajudando você na sua preparação. Então, vem comigo, vamos conferir. Então, olha só, dica 35, maioria e minoria. Lembrando, você vai ter 100 dicas gratuitas aqui no Gran Curso Online comigo, todas de regimento interno. Então, artigo 33A do regimento interno, esse artigo que foi acrescido pela resolução, estamos vendo aqui no topo da tela, a resolução 291 de 2017, ela diz o seguinte, parágrafo 1º, para efeitos deste artigo, considera-se maioria, eu botei aqui em caixa alto, não está em caixa alto lá na lei, mas eu botei aqui para enfatizar, maioria vai ser o partido político ou o bloco parlamentar com o maior número de integrantes. Então, maior número de integrantes é uma informação aí importante, olha, maior número de integrantes. Que, por unanimidade, esta informação também é muito importante, formalize ser a base ou oposição ao governo. Então veja que a maioria, aqui nos termos regimentais, a maioria pode ser tanto base do governo como oposição ao governo. É uma escolha livre da maioria. Quem já vem estudando comigo o regimento da Câmara dos Deputados sabe que eu já costumo dizer isso, embora lá no regimento da Câmara dos Deputados isso não apareça expressamente no texto regimental. Aqui na Câmara Legislativa está expresso no regimento. A maioria tem a liberdade de escolher, o detalhe é, ela precisa escolher por unanimidade. O que significa? Todos os integrantes da maioria têm que ter a mesma posição. Não adianta que 90% dos parlamentares da maioria sejam base do governo e tenha lá 10% que sejam oposição. Não, não funciona. Tem que ser 100% base ou oposição. 100% oposição, esse é o critério que está aí. Por unanimidade, essa é a ideia que está sendo transmitida pelo regimento. Ou seja, tem que estar inteiro na posição que vai assumir. Seja base, seja oposição. Então, tem essa possibilidade. Aqui outra coisa interessante, para cuidar para a sua prova. O regimento não está dizendo que a maioria é aquele partido político ou bloco parlamentar que tenha a maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa. Está apenas dizendo aquele partido ou bloco que tiver o maior número de integrantes. Se esse partido ou bloco tiver a maioria absoluta, com certeza ele é o partido ou bloco que tem a maioria dos integrantes. E se ele não tiver a maioria absoluta? Não interessa, desde que ele seja o partido que tem o maior número de integrantes. Ou seja, ele é o maior partido ou bloco representado na CLDF, ele é a maioria e tem direito de, por unanimidade, escolher ser base ou oposição ao governo. Vamos então ver quem é a minoria? Acompanha comigo. Então, a minoria, quem será a minoria? Inciso 2, a minoria, o partido ou o bloco parlamentar com o maior número de integrantes que, por unanimidade, formalize posição inversa à da maioria. Então, observa aqui, é muito interessante porque aqui o regimento está falando que a maioria, o maior número de integrantes, e a minoria, também ele vai dizer, com o maior número de integrantes. Olha, gente, apenas um partido ou bloco pode ter a maioria dos integrantes, não podem ter dois, só que o detalhe é que quando fala da maioria, ele está dizendo o maior número de integrantes e a referência é em relação ao governo, a referência em relação à posição que vai adotar. No caso da minoria, ele está falando do partido ou bloco com o maior número de integrantes, mas a referência aqui é em relação à maioria. Então, o que isso significa? Olha, significa que a minoria nunca vai ser o maior partido ou bloco parlamentar, porque ela é minoria. Então, o maior partido ou bloco parlamentar vai ser a maioria, ou seja, o que tiver o maior número de integrantes na Câmara Legislativa. Vai ser a maioria. A minoria, se formos pegar emprestado uma expressão que tem lá no regimento da Câmara dos Deputados, vai ser o seguinte, se não tem a maioria absoluta, a minoria vai ser o partido imediatamente inferior à maioria.
Então essa ideia aqui, quando o regimento está dizendo que a minoria é o partido ou bloco que tem o maior número de integrantes, é o maior número de integrantes após ter se separado da maioria, porque a maioria é que é, a rigor, tem o maior número de integrantes na Câmara Legislativa. Então, cuidado com isso para você não tropeçar na prova. O regimento está dizendo que a minoria é o maior número de integrantes, partido ou bloco que tem o maior número de integrantes. Mas o ponto de referência é a posição em relação ao governo, ou seja, é o maior partido ou bloco que seja, claro, menor do que a maioria, porque em relação à maioria ele vai ter uma posição diversa, uma posição, como diz o regimento, na verdade, posição inversa à da maioria. Então essa foi a minha dica de hoje. Sou o professor Luiz Cláudio Santos, estou aqui no Gran Curso Online e convido você. Passa lá no YouTube, Luiz Santos, 101 Dicas da CLDF, se inscreve no meu canal. Vamos seguir juntos nessa jornada.